Olá, pessoal. Boa noite novamente. Bem-vindos à parte 2 da aula. Estou gravando pela noite, né? Mas boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo em outro horário. E hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 dos direitos fundamentais, vendo tanto os aspectos da Constituição de 1988, quanto as características dos direitos difusos e coletivos, os direitos econômicos e culturais, aspectos dos direitos de nacionalidade e aspectos dos direitos políticos, certo? Tentarei ser sucinta nessa aula, em decorrência do tamanho das demais aulas e porque eu já tive a oportunidade de dar a aula presencial, né, para os alunos da turma do horário EF, manhã, no que é relativo aos direitos políticos, certo? Então, vamos dar início, ok? No que se refere à Constituição de 1988, os direitos fundamentais, como a gente já tinha visto no GED anterior, são caracterizados por ser essas declarações, né? Esses núcleos de direitos, essas definições daquilo que deve acontecer. E as garantias fundamentais são esses elementos assecuratórios, então a forma como se alcançam esses direitos, né? E aí, nesse sentido de alcançar esses direitos, a gente tem dois aspectos das garantias fundamentais, que nós já chegamos a abordar no dia anterior, que são aquelas garantias gerais, que vedam os abusos de poder, e aquelas garantias específicas que instrumentalizam os direitos, certo? Então, a gente tem essas duas facetas, tá? E aí, nessas garantias específicas, nós temos esses remédios constitucionais, né, que estão aí já com os artigos estabelecidos, né, habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular, certo? São alguns deles. São eles, na verdade, os remédios constitucionais, mas há outras garantias na Constituição. E aí, o que vocês precisam saber, né, principalmente, sobre a questão do mandado de segurança, do direito líquido e certo? O mandado, o habeas corpus, né, a questão da proteção do direito à liberdade, que pode ser assegurado por meio desse elemento, por meio desse instrumento, né, de garantias fundamentais, o habeas data para o acesso à informação, certo? E a ação popular para a proteção desses direitos coletivos, né, e difusos, tá? E aí é justamente nesse sentido que nós entramos na diferenciação entre os direitos difusos e coletivos da terceira geração, certo? De direitos. Então, como a gente já tinha visto, né, essa terceira geração ela vai ser marcada pela característica de uma fraternidade, né? Por esse princípio de fraternidade, tá? E é nesse princípio de fraternidade que nós vamos ter os direitos difusos, que são esses direitos transindividuais, indivisíveis, com pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato, certo? Então, a gente está falando aqui desses direitos, por exemplo, quando a gente está falando aqui do direito das pessoas, das mulheres, né, o direito das pessoas com deficiência. Então, a gente está falando aqui de pessoas indeterminadas. Sabe-se de uma característica em comum dessas pessoas, mas as pessoas em si não fazem parte de uma categoria, grupo ou classe que as defina com clareza, tá? O que há, então, é um direito transindividual, ele ultrapassa a esfera individual. Então, quando se fere uma mulher, quando se fere uma pessoa LGBTQIAPN+, quando se fere uma pessoa negra, quando se fere uma pessoa com deficiência, quando se fere um idoso, quando se fere uma criança, nós temos aqui a invasão de direitos difusos de pessoas indeterminadas, ok? A diferença dele para os direitos coletivos, portanto, está justamente na circunstância, né, que os define. Por quê? Porque os direitos coletivos são não pessoas indeterminadas, mas classes, categorias ou grupos específicos. Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, de trabalhadores de uma classe, de uma categoria, representados por um sindicato, certo? Ou uma comunidade, né? Ou pessoas afetadas por um desastre ambiental. A gente tem uma determinação, portanto, né? Mas continuam carregando as mesmas características de
serem direitos transindividuais, direitos indivisíveis, e agora, né, ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica de base. Então, no caso de uma situação de sindicato, é uma relação trabalhista, é uma série de relações trabalhistas no contexto, entre o sindicato de representação dos contratantes e o sindicato de representação dos trabalhadores, né? Ou aqui de uma situação de relação jurídica base, como, por exemplo, um desastre ambiental. Então, aquelas pessoas que foram afetadas, impactadas pelo desastre ambiental e, por exemplo, uma empresa responsável, tá? Por exemplo, a questão do Rio Doce, né? A Vale, a empresa responsável e os moradores ali da região do Rio Doce, os impactados, tá? Então, direitos coletivos, diferente de direitos difusos. Direitos difusos, pessoas indeterminadas, direitos coletivos, um coletivo, um grupo específico, tá bom? Eu acho que é bom diferenciar dessa forma, porque coletivo, grupo, classe, coletivo específico. É um coletivo de pessoas que representam algo, né? Difusos, indeterminado, né? Então, difunde-se na sociedade, tá? E aí a gente também tem os direitos individuais homogêneos, que eles são direitos individuais, eles são direitos divisíveis, mas têm uma origem comum, né? Há uma determinada, assim, a ligação é desnecessária, né? Mas há uma origem comum. Então, individuais homogêneos, a gente pode estar falando da realidade diversa de diversas pessoas, por exemplo, contratadas numa mesma área, certo? Mas que a circunstância de ligação não existe. Por exemplo, digamos que eu fosse uma engenheira, né? E outros engenheiros contratados, né? Tem outras questões trabalhistas. A gente está falando aqui, então, de direitos individuais homogêneos. Não tem uma ligação específica, tá? Ok. Então, como a gente falou, né, a gente vai ter, então, direitos difusos, grupo indeterminado, direitos coletivos, grupo determinado, individual homogêneo, grupo determinado. Objeto, direitos difusos, indivisível, direitos coletivos, indivisível, individual homogêneo, divisível, tá? Difusos, né, situação de fato, então a gente tem uma realidade específica daquele grupo de pessoas, tá? Circunstâncias intrínsecas da sua experiência humana. Coletivos, uma relação jurídica, então uma circunstância de sindicato, né? De uma classe trabalhista, ou uma relação jurídica em decorrência de um fato, né? Catastrófico. Individuais homogêneos, essa origem comum, tá? Ok. Agora partimos. Como eu falei para vocês, esse GED vai ser um pouquinho mais curtinho, porque a gente vai fazer mais uma breve revisão. O aprofundamento foi mais no anterior, tá? No aspecto dos direitos culturais, né, inclusive na cadeira de direitos culturais com o professor Humberto Cunha, ele faz um aprofundamento sobre os diversos artigos, né, que trazem a cultura enquanto uma característica, né, relevante, um direito integral à constituição de outros direitos na nossa sociedade, certo? Mas, em principal, o artigo que nós precisamos tratar para falar de direitos culturais é principalmente o 215, né? A ideia de que o Estado ele vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes de cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Então, o Estado ele tem esse papel positivo, de prestação positiva, como a gente já tinha visto antes, certo? Da fixação de políticas públicas, da proteção de certas manifestações, de certas festas culturais, de certas músicas, de certas danças, formas de preparo de alimento, diversos aspectos culturais que perpassam não só questões ligadas àquilo que a gente vê como cultura de cara, né, de pintura, de arte mesmo, mas também a produção de certos tipos de manufaturados, né, festas, práticas religiosas, enfim, uma série de aspectos,
tá? E aí, há um Plano Nacional de Cultura, né, que ele tem uma duração plurianual e que ele vai ter, então, uma ideia de integração, né, das ações dos vários entes do poder público na proteção da valorização desse patrimônio cultural brasileiro, que a gente sabe que não é um patrimônio, né, tem uma diversidade muito grande, mas a gente fala aqui de um patrimônio, né, e aí a gente tem esse patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, quando a gente fala de material, a gente pode falar, por exemplo, de folclore. Material, a gente pode falar, por exemplo, da forma... deixa eu pensar aqui. Do Museu do MIS, né, aqui de Fortaleza. Né? Ele é um patrimônio cultural. A gente pode falar de algum local tombado, né? Aqui em Fortaleza, Vila Vicentina está passando por esse processo de tombamento, né? Então, enfim, né? Esses lugares, né? Ou objetos culturais, o próprio corpo do bode de ioiô, né? Um patrimônio cultural, enfim, que é material, né? E aí há também de se proteger e promover a produção, a difusão desses bens culturais, não só internamente como externamente, né? E aí a gente fala aí de soft power, né? Demonstrar a cultura brasileira fora. A gente tem a Ancine, né? Que é a Agência Brasileira de Cinema, que é também uma divulgação cultural, uma forma de divulgação cultural, que é papel do governo, tá? Nós temos também a obrigação, e é o governo, quando eu falo nós, é governo, sociedade, mas principalmente governo, principalmente Estado, né? Esse papel de democratização aos bens culturais. Então, por exemplo, teve uma política pública recentemente aplicada, inclusive acho que foi esse final de semana agora, do dia 31 e 30, né? O governo Lula disponibilizou um acesso a cinema nacional, né? Então, produções do cinema nacional disponíveis de forma gratuita, acesso aberto, livre, por meio da internet, para quem quiser assistir. Então, é uma forma de disseminação, né, desse patrimônio para as pessoas conseguirem consumir e aí realmente a gente alcançar não só, né, a população brasileira e essa população brasileira ter acesso a essa cultura produzida pelo país, mas também um soft power para que pessoas de outros países, né, tenham acesso a esses bens culturais, tá bom? E aí tem também uma obrigação, né, de diversidade étnica e regional sendo protegida por meio desses direitos culturais, tá? E aí a gente entra aqui até numa discussão de sopesamento complexa daquela questão da vaquejada, né? Porque ao mesmo tempo que se defende que é um direito cultural, irrelevante, né, para a população e econômica também aqui para a população do Nordeste, a gente também entende que há uma obrigação, né, de proteção ambiental e direitos da natureza e direitos dos animais, né, enquanto parte dessa dignidade mínima, né, do que está posto na nossa Constituição. Então, há que ser feito esse sopesamento, mas até então, o que se prevalece, né, nesse sopesamento são os direitos culturais, tá? Há também os direitos econômicos, certo? E aí a gente fala aqui de ordem econômica. Há uma série de artigos da nossa Constituição que vão tratar disso, né? O trabalho enquanto essa ordem fundadora, né, do funcionamento do nosso Estado, mas o artigo 170 ele vai ser o que principalmente vai trazer a questão da ordem econômica fundada, né, nessa valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, o asseguramento, né, de toda essa existência digna, conforme os ditames da justiça social, num sentido bem neoliberal da coisa, né, de promoção da soberania nacional, proteção da propriedade privada, então mantendo ali aqueles direitos de primeira geração. A função social da propriedade, então a propriedade, ok, é de quem a pertence, entretanto, há de ser produzido algo para o coletivo. Então, a propriedade ela não pode ali ficar estagnada por uma questão de interesse social, tá? Há também o direito à livre concorrência, a defesa do consumidor, certo? Então, aqui o direito do consumidor ele é também posto dentro dessa ordem econômica, tá?
Há também a defesa do meio ambiente, né, incluída nessa ordem econômica, no sentido de que deve haver um tratamento diferenciado do impacto ambiental na produção de serviços e seus processos de elaboração e prestação. Sabemos que, na prática, muitas vezes a ordem econômica, na verdade, ela é um empecilho na proteção desse meio ambiente, né? É o caso, por exemplo, da questão do aeroporto aqui em Fortaleza, né? Mas, de fato, há de ser feito, né, em teoria, há de ser feita, formalmente está posto na nossa Constituição, que há de ser feito esse sopesamento e esse cuidado com o meio ambiente nas decisões de produções que vão afetar, vão ter um impacto econômico ambiental, tá? Há também a questão de obrigação de redução das desigualdades regionais e sociais, que nós sabemos que ainda é um problema muito grande no nosso país, em questões materiais, né, mas formalmente assegurados na nossa Constituição, e a obrigação também de um tratamento favorecido para empresas que têm um pequeno porte, né, constituídas sobre lei brasileira e que tenham a sua sede e administração dentro do país. Então, é um privilégio às empresas nacionais, tá? Aqui também da proteção da economia nacional, um certo protecionismo, né, econômico. Ok, temos esses sentidos, certo? E agora vamos passar para nacionalidade, tá? A questão da nacionalidade, né, vocês já devem ter visto, inclusive, em introdução ao estudo do direito do Estado, a diferenciação entre os critérios para se adquirir a nacionalidade originária, né? E aí a gente tem tanto o critério ius sanguinis quanto o critério ius solis, tá? O ius sanguinis sendo aquele, né, que é do sangue, né, descendente de outro nacional, né? Então, nasceu de um nacional, tá? Há também uma decisão recente, inclusive, salvo engano, desse ano, do ano passado, que fala de filhos adotivos, né, adotivos em outros países também, como nacionais por meio desse critério ius sanguinis. Então, não é o sangue per si, mas que é equiparado, né? E aí, esse critério, né, ele é muito comum na Europa, certo? Por conta desses países em que a imigração, né, tem esse costume que é preponderado, né, a manutenção e a nutrição, né, desses laços familiares tradicionais, tá? E aí a gente tem aqui no Brasil também, além desse ius sanguinis, a gente tem o ius solis, tá? Que a gente está falando daqueles que nascem em território nacional, né? Então, independentemente da sua ascendência, aqueles que nascem em território nacional, inclusive filhos, né, de imigrantes ou de apátridas, enfim, são parte desse ius loci ou ius solis, né? Nasceram no território brasileiro, são brasileiros. Tá? E aí é um critério muito comum em países de imigração, é muito comum, inclusive, nos países da América Latina, certo? É o que predomina, inclusive, na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? E a ideia é de que os descendentes dos imigrantes, eles vão manter a nacionalidade do novo estado em que se encontram, sem a necessidade de invocar, então, essas relações de consanguinidade. Tá? Ok. Então, na Constituição, entendido isso, né, na nossa Constituição de 1988, a gente vai ter determinado que alguns cargos eles só podem ser ocupados por brasileiros natos, tá? Então, não os naturalizados. Natos ali, quando a gente fala de ius soli e ius sanguíneo, tá? E aí esses cargos são presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal e membro de carreira diplomática, mais os oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa, certo? Tem uma ressalva, né, em relação ao ministro das Relações Exteriores, que o brasileiro nato ele pode ocupar o cargo do ministro das Relações Exteriores, certo? Não se exigindo o status de brasileiro nato, tá? Para ser um ministro de Estado. A única proibição, tá, é que, quanto ao cargo de ministro de Estado de Defesa,
esse posto ele não pode ser preenchido. Por quê? Né? Tem uma explicação lógica para isso, que deve ter sido trazida pela professora, mas que eu trago para vocês. Porque há o risco, né, de qualquer um desses aqui alcançar o cargo de sucessor, né, na linha de sucessão ao presidente, caso haja uma série de renúncias e impeachments, certo? Então, para se resguardar, né, a proteção nacional e os interesses nacionais, é vedado, né, limitado a apenas os brasileiros natos, certo? Não aos naturalizados, tá? Aí a aquisição de nacionalidade secundária é esse processo de naturalização, certo? E aí há alguns casos, né, de perda, né? E aí esses casos de cancelamento da naturalização, eles se dão ali por sentença transitada em julgado, então o artigo 15, inciso 1º, certo? Também tem o caso de escusa de consciência, então artigo 15, inciso 4º, tá? A aquisição, nesse caso aqui, de outra nacionalidade por naturalização voluntária não mais leva à perda, certo? A questão de vício de consentimento no ato jurídico, né? Então, em caso de erro, dolo, coação, fraude ou simulação para se adquirir essa naturalização, há possibilidade de perda, certo? E há também os casos de suspensão, então incapacidade civil absoluta, improbidade administrativa, condenação criminal transitada em julgado, tá? Ok, então esses são os principais aspectos, né, da nacionalidade. E aí a gente tem também, só para eu dar uma pequena definição para vocês, sobre a questão de reaquisição de nacionalidade, né? A reaquisição ela se dá quando se cessam, né, as razões para a sua suspensão, tá? Então, se, por exemplo, a incapacidade civil absoluta é cessada, né, se percebe a capacidade civil, tá? Aí, então, se retorna a reaquisição, tá? Enfim, basicamente isso, certo? E aí, por fim, nós temos a questão dos direitos políticos, tá? Os direitos políticos, deixa eu passar aqui, ok. Os direitos políticos, eles vão ter duas distinções, né? São aqueles direitos políticos positivos ou negativos. Os positivos sendo aquele direito ao sufrágio, então, os direitos políticos no sufrágio, né, tem aqueles ativos e aqueles passivos. Os ativos são o direito de votar em eleições, votar em plebiscitos, votar em referendos, certo? Então, votar em eleições é participação indireta e votar em plebiscitos, referendos, seria a participação direta, certo? E no caso do direito ao sufrágio passivo, né, nós temos o direito de ser votado ou as elegibilidades, né, os casos de elegibilidade. Ok. No sentido positivo, nós temos também os sistemas eleitorais, né, majoritário, proporcional e misto, certo? E o procedimento eleitoral específico brasileiro, tá? E aí, no sentido negativo dos direitos políticos, nós temos as inelegibilidades, então aquelas absolutas e aquelas relativas, tá? Absolutas, como, por exemplo, o caso de perda de nacionalidade, certo? Por sentença, por exemplo, transitada em julgado, sentença criminal transitada em julgado. Ou aquelas relativas, por exemplo, um cargo militar, certo? No caso de privação dos direitos políticos, a gente tem aqui perda ou suspensão, tá? Ok. E aí, as inelegibilidades, elas podem ser absolutas ou relativas. Então, aquelas absolutas são os inalistáveis, certo? Então, os estrangeiros, os conscritos, os menores de 16 anos e os menores de 18 não alistados, certo? E os analfabetos, tá? São aqueles também de inelegibilidade absoluta, tá? E nós temos aqui as inelegibilidades relativas, então, aquele por funcionalidade, por reflexão, os militares e os legais,
Funcional é por meio de reeleição, certo? Por motivo de descompatibilização. Reflexiva é aquela relação para evitar o nepotismo, então, no caso de cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, certo? Militares, aqueles com menos de 10 anos de serviço têm circunstâncias específicas e com mais de 10 anos de serviço, outras circunstâncias. E, por fim, as relações, no caso das inelegibilidades relativas, né? Nós temos as legais, que são previstas na Lei número 64 de 90 e na sua alteração, né, na Lei Complementar 81 de 94, certo? Também posta ali na Constituição, artigo 14, parágrafo 9º, tá? E aí, o que mais que a gente tem nos direitos políticos, né? A privação deles está ali posta no artigo 15, certo? Há as realidades, né, espécies de sufrágio, né, que podem ter ali a distinção por amplitude, então seriam aqueles universais ou restritivos. Aqui no Brasil nós temos um sufrágio universal, certo, que é cláusula pétrea. E aí tem o critério de igualdade, né? Então, o sufrágio com critério igual ou desigual. Aqui no Brasil, os votos têm o peso igual. Então, independentemente se você é mais novo, mais velho, homem, mulher, preto ou branco, se você é uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, mais rico ou mais pobre, o peso, né, do voto é o mesmo, certo? Então, a igualdade, o critério aqui é de igualdade, certo? Quanto à capacidade eleitoral, a gente já discutiu, né? E aí as condições de elegibilidade aqui no Brasil são nascimento em nacionalidade brasileira, certo? Pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, perdão, gente, filiação partidária e idade mínima, certo? Para poder ser votado. E aí a gente tem idades específicas para presidente, para vereador, para prefeito, governador, enfim. E o sufrágio, né, ele vai ser definido ali pelo voto. E aí o voto, aqui no Brasil, ele vai ter as características de ser direto, pessoal, secreto, igual, livre e obrigatório. E aí são características de cláusula pétrea, né, do voto aqui no Brasil. Ele ser um voto direto, né? Não é por meio de representação, não é como era antes, quando mulheres não poderiam votar, e aí o pai, né, ou o marido votava em nome dela, não, eu voto, né, eu exerço o poder de voto, certo? Há uma pessoalidade do voto, né, também nesse sentido. O voto, ele é secreto para evitar, especificamente também aquele sentido da nossa história, né, do voto de cabresto. E ele é igual, certo? E universal. Então, todas as pessoas têm esse direito e têm o mesmo peso, tá? E aí, a doutrina também fala que essa característica da obrigatoriedade, ela não é uma cláusula pétrea, tá? Então, poderia ser discutido, né? Tem países em que não é obrigatório esse voto, tá? E no mais é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? E a nossa palavra-chave de hoje é políticos, certo? Obrigada pela presença e até a próxima.